E o assunto agora vai ser industrializados. E aí, você acha que sabe escolher realmente quais são boas opções? E para quem está querendo emagrecer, o que dá para colocar no carrinho e o que é melhor deixar lá na prateleira do supermercado? Vamos falar um pouco sobre isso, até porque eu acho que é um assunto super interessante para todo mundo. Todo mundo acaba consumindo mais ou menos algum industrializado com alguma frequência na alimentação. Então, por mais que se priorize alimentos naturais, em algum momento você vai acabar consumindo algum produto industrializado. Mas muita gente realmente não sabe escolher, não consegue entender a parte dos rótulos e acaba consumindo alimentos que não são legais, né? São prejudiciais, às vezes sem se dar conta disso, sem ter o conhecimento disso. Então vamos falar um pouco sobre esse assunto, que vai esclarecer bastante dessas coisas aqui. E o meu objetivo é que você consiga, depois dessa aula, ter alguma visão mais ampla sobre essa parte de industrializados e que consiga fazer escolhas mais conscientes sozinho, com a sua autonomia, com o seu conhecimento adquirido aqui. Então, no início do processamento dos alimentos, lá nos primórdios, na época das cavernas, o negócio era mais sobrevivência mesmo. Então, começaram lá a usar gelo, a usar o calor, o fogo, para conservar melhor os alimentos, mas por uma questão mesmo de sobrevivência. Mas com o tempo, com as tecnologias, com o avanço da humanidade, a gente foi criando outras técnicas muito mais eficientes, não só para conservação, mas foi expandindo ainda mais isso aí, mais pela visão mesmo de sabor, de consistência. Então acabou se progredindo muito nessa área. Então surgiu pasteurização, desidratação e adição de muitos produtos, né, substâncias conservantes, aditivos químicos. Então hoje a gente tem muita opção prática, saborosa no mercado, realmente muita opção. Mas o que acontece? A maioria dos produtos que a gente encontra, eles não vão ter um objetivo de nutrir, eles vão estar muito focados em sabor, não em oferecer algo que vá suprir a nossa necessidade nutricional. Então são produtos que não nos agregam muito, eles vão nos oferecer realmente bastante sabor, mas eles não vão nos trazer nutrientes, então vitaminas, minerais. E na real, assim, a maioria dos alimentos que a maior parte do mundo consome são produtos industrializados. São produtos que passaram por algum tipo de processamento, por mínimo que seja. E realmente, no início, essa questão era, né, para tornar esse alimento comestível, para ter mais segurança no que a gente está comendo, conseguir deixar esse alimento mais tempo na prateleira sem estragar, a gente ter a oportunidade de consumir um alimento em qualquer lugar que a gente esteja. Isso é muito vantajoso. Porém, essas mudanças também tiveram seu lado negativo. Então, por um lado, a gente conseguiu ter alimentos muito mais práticos, conservados por muito mais tempo, mas por outro lado, a gente vai ter um consumo muito grande de aditivos químicos e acaba tendo também pouco valor nutricional nesses produtos, na maioria dos produtos que a gente tem hoje no mercado. E com isso, com essa praticidade toda, com esse sabor todo que esses alimentos oferecem, a verdade é que a maioria das pessoas acaba consumindo isso como base da alimentação. Então não tem produtos naturais na base da alimentação. Tem produtos industrializados e ainda muitas vezes sem saber a composição do que está colocando para dentro, não tem a menor ideia. Então é muito interessante saber realmente o que você deve evitar, o que dá para fazer parte da sua rotina sem grande prejuízo também. Quando a gente tem uma alimentação mais limpa, sem tanto aditivo químico, menos industrializado, a gente vai ter um emagrecimento muito mais fácil. A gente vai ter mais saúde, a gente vai ter um metabolismo melhor. Então é muito importante a gente ter esse conhecimento. E basicamente, se a gente for pensar, a gente consegue dividir os alimentos em 3 grupos. Então, de acordo com o processamento. Então, no primeiro grupo, a gente vai ter os alimentos in natura, que são aqueles não processados, e os minimamente processados, certo? Os alimentos in natura são os alimentos naturais mesmo. Então, plantas, animais, sem qualquer adição de substância, sem qualquer modificação, assim como vieram ao mundo mesmo. Então, por exemplo, você foi no sítio lá, pegou um cacho de banana, colheu lá uma cenoura. Então, ali você tem um alimento realmente in natura.
Os minimamente processados são aqueles que tiveram ali algum pequeno processo envolvido. Então tem uma limpeza, tem um fracionamento, uma secagem, fermentação, pasteurização, processos que não vão adicionar nada de substância. Então, por exemplo, às vezes você vai comprar batata no mercado e aí tem a batata lavada. Isso é um alimento minimamente processado, porque aquela batata passou por um banho, né? Um processo de limpeza ali. Ou então você vai comprar, sei lá, uma abóbora que tá picadinha, porque é difícil a gente picar a danada da abóbora, né? Que é dura. Então você vai comprar ela já descascada também, por exemplo. Ou então uma fruta desidratada, que ela só sofreu uma desidratação, né? Só perdeu a água. Ou um leite pasteurizado também, um iogurte fermentado. Então são pequenos processos nesses alimentos, por isso que a gente chama de minimamente processados. No caso do iogurte que eu tô falando, né? Iogurte fermentado, muitas vezes tem algumas marcas que é só isso mesmo, é o iogurte e lá você tem a cultura de bactérias que vão fermentar ali e você vai ter simplesmente um iogurte fermentado assim. Aí se você tá adicionando outras substâncias, aí já não é mais minimamente processado, aí já é outra classificação. Então a gente tem muita variedade de alimentos, então por exemplo com iogurte a gente vai ter muitas opções, alguns que vão ser realmente minimamente processados e outros que já vão ser ultra processados, que a gente fala também. Então, os alimentos in natura vão ser os alimentos realmente naturais mesmo. Então, frutas, verduras, legumes, raízes, os ovos, as carnes. E aí eu tô falando de carne só resfriada, né? Não é carne processada. Se a gente for pensar num hambúrguer, num empanado, daí já muda a história. Então, não é nada que tenha lá embalado na caixinha pronto, salsicha, essas coisas aí já é outra história. Depois a gente vai ter o grupo dos alimentos processados. Os processados eles vão ter adição de alguma substância ali, geralmente açúcar, sal e algum conservante. Isso com o objetivo de tornar esse alimento mais durável ou também mais gostoso. Nesse grupo entra conservas de palmito, por exemplo, pepino, que vão ter sal, açúcar, vinagre, geralmente adicionado. As frutas em calda, carne seca, sardinha enlatada ou atum enlatado, os próprios queijos, alguns tipos de iogurte, leite, que daí levam algum tipo de conservante. Então, nesse caso, por exemplo, iogurte natural, só fermentado e com adição de açúcar e um conservante. Então, ali a gente vai ter um alimento processado. Ou, por exemplo, o extrato de tomate, que a gente vai ter também sal, açúcar e algum conservante. Então, esse é um alimento processado. E em terceiro, a gente vai ter o grupo dos alimentos ultraprocessados. E aí que a coisa fica um pouco tensa, um pouco complicada. Que é aí que a gente vai ter aquela lista grande de ingredientes que a gente vê no rótulo. São geralmente misturas, são nomes estranhos, são produtos que vão ter muitas substâncias adicionadas e muitas delas são fabricadas em laboratório, por isso que a coisa acaba ficando bem artificial mesmo. Então acaba tendo muito óleo, muito açúcar, é amido modificado, é muito corante, conservante, todos esses antes da vida aí, aditivos, então realçadores de sabor, e realmente esses alimentos acabam ficando muito práticos, muito saborosos, acabam durando bastante, né? Então é uma coisa prática para você ter na despensa esse tipo de alimento ou até no freezer. A sopa de pacotinho, sucos artificiais, pizza, lasanha congelada, esses empanados, salgadinhos, refrigerantes, biscoitos recheados, tudo isso aí é alimento ultraprocessado. Então você consegue perceber muito isso se você, por exemplo, um dia acabar comprando um pacote de salgadinho, e aí vamos supor que você acabou não comendo, esqueceu lá na sua despensa, e belo dia você vai abrir lá para dar uma organizada na sua despensa, aquela organização anual, geralmente, e aí se depara lá com aquele pacote de salgadinho que tá lá, sei lá, 1 ano na sua despensa. Aí você pensa, nossa senhora, esse negócio deve estar velho, né? Deve estar podre e tal. Aí você pensa, vou abrir para ver como é que tá. Aí você vai, você abre, vem aquele cheiro, né? E você vê, nossa, olha, tá com um cheiro bom até. Aí você pensa, nossa, será que eu arrisco experimentar aqui esse negócio? Aí você experimenta e vê que na verdade o sabor tá igual. Você não teve um grande prejuízo ali de sabor.
não percebeu que está com gosto estranho, estragado, nada disso. Por quê? Porque esse alimento ele foi adicionado de muitas substâncias para que preservasse esse sabor dele. Então ele foi projetado justamente para isso, para conservar esse sabor, esse cheiro por muito tempo. Só que é o problema disso? Isso vai ter um preço para a nossa saúde. Esse monte de coisa adicionada para ficar ali realmente conservando esse cheiro, esse sabor por mais tempo. Então, o excesso de aditivos químicos, ele vai sobrecarregar o nosso organismo de alguma forma. Tem muita coisa que o nosso organismo não reconhece, não sabe lidar bem, não sabe digerir bem. E o grande problema é que esses alimentos eles não vão ter muito nutriente, não vão ter muita vitamina, muito mineral que você precisa. Eles vão ser realmente mais fontes de energia, de calorias. Então não vão agregar em muita coisa. A maioria acaba misturando gordura com açúcar, que então se torna alimentos muito saborosos, que a gente fala que são altamente palatáveis. O que é isso? Altamente viciantes, que você consegue comer bastante por muito tempo, muito volume, porque se torna muito agradável ao nosso paladar. Tanto que a maioria dos alimentos naturais que a gente tem, eles não têm uma mistura grande de açúcares com gorduras. Então é isso, na natureza a gente não encontra esse tipo de coisa. Porque se a gente comesse o que a natureza nos traz, a gente não teria excessos, não é verdade? Mas aí a indústria vai lá, mistura as coisas e deixa tudo muito gostoso, muito atrativo. E aí a gente acaba tendo muita dificuldade de parar de comer muitas vezes. E acaba vindo os excessos e acaba vindo o ganho de peso com isso também. Então, quando o pessoal fala, mas industrializado é porcaria, é bruxaria, enfim, várias palavras aí que o pessoal fala com esse tipo de alimento, não deixa de ser, na verdade, uma realidade. Mas a gente não precisa também demonizar esse tipo de alimento, pensar que, nossa, nunca mais posso consumir, nunca mais vou consumir nada desse tipo. É interessante pensar mais num consumo esporádico, ter consciência de que aquilo é algo que não deve fazer parte do seu dia a dia, que tem essas substâncias que realmente não vão ser legais para o seu organismo, mas que também se você fizer um consumo esporádico, não vai ter problema, não vai ter grandes prejuízos. Então eu, por exemplo, adoro uma bolachinha dessas industrializadas mesmo e às vezes eu como. Não é uma frequência, não é uma coisa que acontece sempre no dia a dia, mas às vezes quando eu tenho muita vontade, vou lá e como e tá tudo certo. Porque isso não é a base da alimentação. Então a gente tem que se preocupar com a base. A minha base é alimentos naturais. Então, vez ou outra, incluir algum alimento industrializado não vai ser problema. O problema está na frequência disso. Então não é legal a gente também ficar com essa ideia de alimento proibido. Não posso consumir tal coisa. Isso não é muito interessante. Porque a gente acaba se privando muito, acaba ficando com aquela sensação de privação muito grande e muitas vezes acaba desenvolvendo compulsão alimentar por isso. E depois vai descontar na comida, vai consumir muito mais do que seria o normal, tá? Então não é assim muita vantagem a gente tentar eliminar 100% de alguma coisa que você, na verdade, gosta muito. O mais interessante é que você cuide da sua base, da base da sua alimentação. Então, o que seria uma base boa? É os minimamente processados, os alimentos in natura. Então, ali, os ovos, frutas, vegetais, legumes, verduras, arroz, feijão, tudo isso é minimamente processado ou in natura. Então, ali você vai ter uma base da alimentação que seja realmente interessante. Como complemento, a gente poderia incluir os alimentos processados, que são aqueles que vão ter ali adição de, geralmente, sal, açúcar e algum conservante. Então, queijo, iogurte, né? Não todos os iogurtes, alguns. Uma conserva, um molho de tomate, um atum enlatado num dia que você não teve tempo de preparar nada. E aí, como exceção mesmo, a gente deveria incluir os ultraprocessados. Realmente são alimentos para a gente evitar. Porque qual que vai ser a função deles? Na verdade, nos trazer sabor. Então, quando a gente consome esse tipo de alimento, a gente tem que pensar que a gente está consumindo unicamente pelo sabor e gerar energia. Então, assim, não vai ser para nutrir. Então, é bom deixar realmente com essa finalidade de prazer mesmo, para um consumo bem esporádico, um consumo consciente, mas também fazer isso de uma forma de que esteja apreciando, né?
Não adianta lá você comprar um industrializado que você ama muito e também comer tudo de uma vez, comer sem estar apreciando aquilo. Porque, poxa, se é uma coisa ultraprocessada, cheia de aditivo químico, que faz mal, você está consumindo só por causa do sabor. Aí você vai engolir tudo de uma vez, acho que também não vale muito a pena. Então, já que vai consumir, que seja uma coisa realmente prazerosa, seja realmente sentindo aquele sabor, usufruindo daquilo. Agora, se a base da sua alimentação não é alimentos minimamente processados, in natura, se a base da sua alimentação é alimentos ultraprocessados, aí realmente a coisa fica difícil. Se você chega do trabalho todo dia, abre o freezer lá e tira uma dessas caixinhas ali de lasanha congelada, de pizza congelada, aí eu tenho que te dizer que tá complicado o negócio. Em breve, se ainda não aconteceu, seu corpo vai levantar a bandeirinha lá do SOS que vai dar alguma coisa errada aí. Ele vai pedir socorro. Então, cansaço, não rende no trabalho, não dorme direito, obesidade, né? Ganhando peso, inchaço. Então é o corpo mostrando que tem alguma coisa aí para você tentar rever. Até porque, como eu falei, alimentos ultraprocessados, eles são muito gostosos. Então fica fácil de você consumir muito além. Por isso que quem consome ultraprocessados como base da alimentação, né, todo dia esse tipo de alimento, vai ter uma tendência muito grande à obesidade. O ganho de peso fica muito mais fácil com esse tipo de alimento. E normalmente as pessoas engordam pelo excesso desses alimentos, não dos alimentos naturais. Pensa comigo, por exemplo, o que é mais fácil de você exagerar, das pessoas exagerarem? Comer um milho cozido, imagina um milho cozido, eu acho uma delícia, né? Cozidinho ali só com sal, até uma manteiguinha. Ou vamos pensar num salgadinho de milho. O que normalmente as pessoas vão exagerar? Fica muito mais fácil exagerar no salgadinho de milho. Claro, vai ter muita gente que vai preferir o milho natural, o sabor do milho natural, vai ter. Mas a grande maioria das pessoas vai acabar preferindo o salgadinho de milho em questão de sabor. E aí vai exagerar em qual? Vai acabar comendo muito milho cozido natural ou vai acabar comendo muito salgadinho? Provavelmente muito salgadinho. A maioria das pessoas ama esse tipo de produto industrializado. Refrigerante. Tem muita gente que é viciado, completamente viciado em refrigerante. E aí, você fala, olha, tem corante caramelo ali dentro, é potencialmente cancerígeno, isso já está comprovado. A pessoa sabe que aquilo não é interessante para a saúde dela, ela tem consciência. Tem gente que fica sabendo disso, que faz mal e se dá conta disso e realmente para de tomar e não toma mais e elimina completamente da vida. Mas tem pessoas que não conseguem fazer esse processo de eliminar completamente. E se a gente tenta fazer isso, acaba que a pessoa não consegue fazer. Ela não consegue, em algum momento essa privação acaba gerando uma descompensação, uma compulsão mais tarde. Então tudo a gente tem que pesar, tudo a gente tem que analisar. Para algumas pessoas vai ser muito inteligente consumir uma lata de refrigerante com 0 açúcar todo dia. Às vezes, para aquela pessoa, consumir aquele refrigerante é melhor. É melhor um por dia, com 0 açúcar é melhor. É melhor do que ela estava antes. Às vezes a pessoa bebia 2 litros de refrigerante com açúcar, né? Refrigerante normal por dia. Então ela está tomando 0 agora. É melhor? É melhor. Então muitas vezes quando a gente fala em industrializados, a gente sabe muitas vezes o que não é o ideal. A gente sabe muitas vezes o que não é saudável pra gente. Mas adquirindo essa consciência, tendo esse conhecimento um pouco melhor, a gente acaba consumindo com um pouco mais de consciência. Então isso que é interessante. Muitas vezes não vai dar para eliminar totalmente. Muitas vezes você vai tomar um copo todo dia daquele refrigerante. Mas é o jeito que você consegue se manter. Então o negócio é isso, a gente ter consciência, saber dosar, equilibrar a questão da saúde com as nossas vontades. Porque como seres humanos a gente tem vontade, a gente vai ter vontade mesmo. Isso é normal. O interessante é saber como é que está a sua base. O que você está fazendo como base da sua alimentação. E até falando nessa história de refrigerante, é interessante colocar que muita gente acaba consumindo versão com açúcar. Então, olha, a pessoa conseguiu transferir para uma versão 0,
Cara, vai ter um monte de conservante, de corante, tudo aquilo lá que não faz bem para a saúde dela. Mas pelo menos ela tirou o açúcar. Já é um avanço, já é alguma coisa melhor que você pode fazer. Porque realmente, ao meu ver, você tá bebendo açúcar, bebendo calorias o dia inteiro. Assim, queimar cartucho. Então já é um avanço para muita gente estar consumindo uma versão zero. É o ideal? Não. Porém, a gente sabe que pessoas não são 100% ideais em tudo. Não somos perfeitos em tudo. Então, o interessante é isso, você ter consciência do que é melhor, o que realmente você deve evitar, e aí fazer as escolhas, fazer os ajustes de forma que você consiga manter isso. Então, se num processo de emagrecimento você precise manter o seu refrigerante, aí você vai manter uma pequena quantidade, de preferência na versão zero, e continue. Mas o problema realmente está em quem tem como base o produto industrializado. Então, massa, bolo, pão, biscoito, tudo que é empacotado, base nisso vai dar problema. Fora, né, gente, vamos abrir um parênteses aqui agora, pra gente falar da questão ambiental que tem em volta disso. Não dá pra deixar de falar nisso, gente, é muito lixo. Então, já pensou quantas embalagens que estão envolvidas nesse negócio de produtos industrializados? É muito lixo. Então, imagina quanto plástico que todo mundo pouparia se tivesse como base alimentos mais naturais, se as pessoas consumissem mais alimentos naturais. Quanto lixo que a gente acaba poupando. Mas daí você vai falar, mas e aí, beleza? Realmente, meio ambiente e tal, a gente tem que se preocupar, mas isso não impacta na minha saúde? Aí que você se engana. Você vai ter mais poluição, você vai ter mais contaminação do solo, da água, essa que você está bebendo. Então, no fim da história, envolve sim, envolve a saúde também. Não adianta achar que vai se livrar lá do lixo, botou lá na rua, passou o caminhão e pronto, o problema não é mais seu. Não, o negócio retorna para você de alguma forma. Então, compreender, gente, a composição dos alimentos é muito interessante, a gente saber o que está consumindo de verdade. E meu objetivo é que você faça melhores escolhas, baseado nesse conhecimento, que você faça melhores escolhas, para você ter mais saúde, mais longevidade, né, viver mais, viver melhor e também ter emagrecimento, que o que a gente coloca para dentro impacta diretamente nisso, né? Na nossa saúde, na nossa qualidade de vida, é o nosso combustível. E você já pensou, já questionou o que tem dentro daquele temperinho que você usa todo dia lá no seu arroz, no seu feijão? Já parou para pensar se talvez não está colocando alguma coisa ali que não é interessante para sua saúde, para sua família também? Isso todos os dias. Então, dá para rever isso. É muito interessante saber analisar rótulo. Claro que você não vai entender de tudo que está ali, mas você vai ter uma boa noção disso. Isso já ajuda muito a fazer escolhas melhores, principalmente no que você está consumindo com frequência. Então, como escolher melhor esses industrializados? E aí você pode me falar, pô, Alessandra, mas você está falando aí até agora que é para a gente comer alimentos naturais, minimamente processados, e agora você vai ensinar a gente a olhar rótulo, a escolher industrializados? Sim, porque o que acontece? A gente não vai comer só alimentos naturais. Em algum momento a gente vai consumir processados ou até ultraprocessados mais esporadicamente. Então esse conhecimento a gente vai precisar ter. E o mundo não é perfeito, a gente não é perfeito, a gente não é 100% toda hora. Vai ter dia que você não teve tempo, vai ter dia que aconteceu um imprevisto que realmente não deu para se organizar. Isso acontece com todo mundo, inclusive comigo. Eu também tenho isso. Também tem dias que não consegui realmente me organizar. Tem dias que acabou lá o que eu tinha preparado no freezer para deixar já pronto para esses casos, acabou. E aí você vai ter que recorrer a alguma coisa. E tá tudo certo também nisso. A gente não pode ser extremista com nada. Quanto mais natural a alimentação for, melhor, a gente sabe disso. Mas a gente tem que ser realista também. Esses produtos, eles fazem parte da nossa vida. Nem que seja com uma exceção mesmo. Então, às vezes você vai querer ter um molho de tomate pronto lá na sua despensa. É legal você fazer o seu molho de tomate em casa, maravilhoso, com tomate orgânico, cebola, alho e tal. Nossa, maravilhoso. Mas tem dia que você não fez, né? Não tá lá congelado o que você preparou, acabou. E aí, o que dá para deixar, então, na sua despensa como uma opção? O ideal seria você fazer um pão em casa com fermentação natural,
né, orgânico e tudo mais. Mas geralmente as pessoas não vão ter tempo de preparar tudo isso. Ou realmente elas vão ter vontade de comer um pão, né? Vão querer comer um pão. E aí, que pão que ela vai escolher? Então, saber observar essa lista de ingredientes já é uma coisa assim muito importante, né? Já é a base do negócio. Então, como eu falei, os processados que vão ter ali açúcar, sal e algum conservante são melhores, né? São opções melhores do que aqueles ultraprocessados. Então, por exemplo, se você vai ver lá um molho de tomate, você vê na lista de ingredientes. Então, se você for escolher um molho de tomate, hoje, por exemplo, tem uns que são bem naturais mesmo, orgânicos, né? Quase não vão ter nada de aditivo químico. Então, são opções processadas, né? Não ultraprocessadas. Então, seria uma opção que dá para você ter, dá para deixar lá na despensa como uma opção, assim, como uma exceção, né? Fazendo parte com mais frequência da sua alimentação do que um ultraprocessado. Mas tem que saber dar uma olhada nessa embalagem. E como que faz? Como que você faz para escolher, então, um alimento? Você está olhando lá no rótulo, mas como que faz? Como você faz para escolher essa embalagem? Você olha o que nela? Você vê se está escrito fit, light, diet, zero, integral? Você observa esses nomes ou você está olhando a lista de ingredientes? Ou então, isso aqui tem na loja de produto natural, então é bom. Então é legal para quem está querendo emagrecer, então é saudável. Ou a pessoa lá na loja me indicou esse produto, então quer dizer que ele é bom. Gente, a gente tem que ter conhecimento para ter essa autonomia de também tomar algumas decisões e de ver que talvez não seja bem isso, talvez também não seja a melhor opção para você. Talvez esse alimento é saudável, mas ele é muito calórico. Ou talvez ele tem poucas calorias, mas ele é cheio de aditivo químico. E aí você às vezes está olhando lá a embalagem. É zero, é light, é integral, é orgânico. E aí às vezes está comprando sem saber que não é aquilo tudo que você acha. Não é uma boa opção. Isso não é saber escolher. Olhar o que está escrito em cima. Isso não é saber escolher. Então você precisa analisar a lista de ingredientes, a composição desse alimento. Então não se prenda a esses nomes, esses títulos, a uma embalagem bonita, aquela embalagem que lembra coisa natural e tal, né? Não se prenda a isso. Escolher melhor vai te ajudar a ser mais saudável, vai te ajudar no processo de emagrecimento. Então muitos alimentos parecem ser saudáveis, mas na verdade são fake. E também vai ter os alimentos bons, vai ter alimentos bons. Hoje na indústria isso está melhorando, está se aprimorando. A gente tem sim opções melhores hoje no mercado, só que a gente precisa saber escolher, evitando realmente o excesso de aditivos químicos, conservantes, muito corante, muito aromatizante, que vai ser realmente inflamatório, vão ser substâncias que acabam prejudicando de alguma forma o metabolismo, o emagrecimento. E fora que muitas vezes você acaba escolhendo um alimento desse, light, zero, orgânico, enfim, e tá pagando muito caro. Só que aí tá pagando caro, mas o custo-benefício não tá sendo bom. E aí você fala, mas fazer dieta é caro. Mas não é que fazer dieta é caro, é que você não tá sabendo escolher. Se você priorizar os alimentos naturais e colocar outros alimentos ali processados como complemento, como exceções, ou até ultraprocessados como exceções, você não vai achar isso caro. Com certeza, mas é que geralmente as pessoas buscam alimentos processados e ultraprocessados para incluir como rotina. Então, às vezes você está pagando super caro em algum produto aí, achando que está fazendo um super negócio, né? Um negócio da China para sua dieta. E na verdade, não. Na verdade, não é bem assim. Então, sei lá, por exemplo, uma bolachinha para você comer de lanche da tarde. Aí diz lá que ela é orgânica, que ela é integral. Aí você vai ver na composição, ela vai ter gordura hidrogenada, né? Gordura trans, ou então vai ter só farinha refinada, só farinha branca. Então, no fim da história, não é um alimento legal. Não é porque é orgânico que ele é bom em tudo. Ele só é sem agrotóxico. Não quer dizer que ele não tem outras coisas lá dentro que são ruins, tá? Não quer dizer que ele não engorde mais. Não quer dizer que ele não seja muito açucarado. Ou muito comum também, diz lá que o alimento é zero açúcar. Mas daí você vai ver na lista de ingredientes, na composição,
vai ter açúcar lá de uma forma mais ou menos que escondida. Então, por exemplo, maltodextrina, que é muito usado para adoçar. Na verdade, é um açúcar. É um tipo de açúcar que está ali. Ou então, diz que é integral, mas aí você vai ver quase não tem nada de fibra. Ou então é sem glúten, que é muito na moda também. Mas aí você vai ver tem açúcar. Então, será que é um custo-benefício legal? Às vezes você está jogando dinheiro fora, está achando que está fazendo um negócio da China mesmo. Então, tem que saber investir em industrializados, então, que são realmente do bem, que você consegue incluir com mais frequência. Para você comprar com mais segurança, pelo menos saber o que você está consumindo. E não se apegue a marcas, tá? Não se apegue a isso. Muitas vezes a gente pensa, tal marca é boa e tal. Mas não é bem assim. Hoje também tem muito produto, então tem marca que produz alimentos que são bons e outros que não são nem um pouco bons. Então isso vai variar muito. Então não se apegue à propaganda, à embalagem, a nada disso. Então foca na lista de ingredientes. Nada de focar lá em light, diet, zero, integral, orgânico. Foca na lista de ingredientes. Muita gente vai ter que botar uma lupa, que não vai conseguir enxergar direito ali, porque são letrinhas pequenas mesmo ali no rótulo. Mas é ali que a gente vai ver a composição real daquele alimento. Então, lá na lista de ingredientes, lá no produto, nas letrinhas miúdas, o primeiro ingrediente que aparecer ali na lista vai ser o que mais tem lá dentro daquele produto. Então, por exemplo, se o primeiro ingrediente do produto for farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, que é muito comum nos produtos industrializados, quer dizer que o que mais tem lá dentro daquele produto é farinha de trigo branca, que ali, na verdade, ela vem suplementada com ferro e ácido fólico, porque é algo da nossa legislação, né? A obrigação no nosso país. Então, sempre essa lista dos ingredientes vai começar pelo que mais tem lá dentro, pelo ingrediente com maior quantidade dentro do produto. Então, vai em ordem decrescente. Primeiro o que mais tem lá dentro, segundo o que mais tem e assim vai indo. O último ingrediente geralmente é um conservante e daí vai ser o que menos tem lá dentro, uma pequena quantidade. Então, um exemplo comum. A gente vai pegar um biscoito sem glúten, que é muito comum. Sem glúten. Aí a pessoa pensa, poxa, legal, saudável. Então, vai olhar os ingredientes lá dentro. Primeiro ingrediente vai ser farinha de arroz, normalmente. Isso é muito comum. Por quê? Farinha de arroz não tem glúten, tá? E é uma farinha branca. Então, acaba ficando similar, assim, a aparência, a textura, o sabor, com farinha de trigo. Só que o que tem a farinha de arroz, farinha branca de arroz? Ela não vai ter valor nutricional, ela não é nutritiva, assim como farinha de trigo branca. Depois você vai continuar a ver a lista dos ingredientes, tem depois da farinha de arroz, vai ter açúcar. Ou seja, você está consumindo farinha de arroz, que não é uma coisa nutritiva, com açúcar e outras coisas que vêm depois. Então isso não é um alimento realmente nutritivo. Uma coisa é você consumir realmente pelo sabor, aí é outra história. Mas outra coisa é você consumir achando que está fazendo um grande negócio, que está consumindo uma coisa saudável no seu lanche da tarde. E o que acontece é que é muito comum. Muitas vezes a pessoa nem acha gostoso aquilo. Ela compra essa bolachinha sem glúten e acha ruim. Acha que tem gosto de ração. Às vezes eu já vi isso muito, já me falaram muito isso. Nossa, mas eu comi isso aqui porque achava que era saudável. Nossa, tem gosto de ração de cachorro. E eu achava que tá fazendo um grande negócio. E aí, quando você vai ver, não é nada disso. Então, você tá gastando dinheiro com uma coisa que não vai te ajudar, não te agrega, não faz bem para sua saúde, não te oferece nutrientes e ainda você não acha gostoso. Ou seja, é um péssimo negócio. Então, por isso que vale a pena a gente entender um pouco, conhecer um pouco disso daí. E olha, sinceramente, talvez no fim da história, você vai preferir não comer nenhum dessas opções de biscoito fitness, de biscoito sem glúten, zero açúcar. Porque talvez você não ache gostoso. Talvez você realmente não ache gostoso. E aí, talvez, no seu caso, você ache melhor comer uma fruta mesmo, comer um alimento natural, do que um industrializado e deixar as versões originais, então um biscoito realmente com açúcar, com trigo, para uma exceção. Então, o conhecimento faz a gente conseguir fazer escolhas que são realmente melhores para a gente. Esse normalmente é o meu caso. Eu acabo consumindo pouco de produtos light, diet, zero, orgânicos, esses industrializados, fitness.
porque, ao meu ver, não vale muito a pena, eles não são tão gostosos, eles não são tão nutritivos e nem tão gostosos. Então eu acabo consumindo como uma exceção mesmo os alimentos mais processados. Então quando eu estou realmente com muita vontade, eu vou lá e como uma bolachinha realmente industrializada, com açúcar, com trigo, e tá tudo certo. Mas o conhecimento me fez chegar a essa conclusão do que era melhor para mim. Às vezes, para você, vai continuar sendo interessante, até como uma exceção, por exemplo, consumir um biscoito zero açúcar ou sem glúten. Cada um vai ter o que seria o ideal para o seu caso. O que não dá é você acabar consumindo coisa mais cara e ainda coisa que você não está gostando, não está achando gostoso e achando às vezes está fazendo algo saudável, né? Que está colaborando para o seu emagrecimento, e não é por aí. Então tenha conhecimento do que vale a pena para você, para o seu caso. E voltando então à história dos rótulos, quando você olha lá na lista, vê um monte de ingrediente, uma lista enorme, geralmente você já sabe que aquilo ali é ultraprocessado. Geralmente alimentos processados, alimentos bons, para a gente ter um consumo um pouco mais frequente, eles vão ter poucos ingredientes. Então 2, 3 ingredientes, 4, vai ter ali um conservante. Então você vê uma lista imensa lá de nomes, um monte de nome estranho, com certeza é tudo muito químico, tudo muito industrial, tudo muito preparado artificialmente mesmo. Então, se possível, eu sempre preferi aqueles que têm menos ingredientes nessa lista. A gente sabe que aditivos químicos vão existir, mas aí você escolhe aquele que tem menos aditivos químicos. Então, por exemplo, pão. Pão vai ter alguns que, poxa, vai ter muito conservante, são muito industrializados. Você deixa o pão ali e ele fica lá um mês sem fungo nenhum. E tem aquela frase, né? Quanto maior a validade do produto, menor a validade de quem está comendo o produto. Porque realmente, quanto mais industrializado for esse produto, quanto mais aditivo químico, pior para a nossa saúde. Maior vai ser a sobrecarga, né, para o nosso organismo lidar com isso. Então, um produto que dura demais, você já sabe, tem conservante demais. Então, por exemplo, nessa história do pão, procurar um que realmente não tenha tanto conservante. Tem sempre algumas opções mais naturais. Hoje tem muita padaria que faz com fermentação natural, né? Então sempre dá pra gente fazer escolhas melhores. De preferência, claro, não ser uma coisa que você vai consumir todo dia. Mas aí, quando for incluir, tenta ir por as opções melhores. E com relação ao produto zero açúcar, aí a gente cai numa situação seguinte. Se você tá pegando ali um chocolate, ele tá escrito ali, é zero açúcar. Mas, gente, chocolate é doce, né? Não tem chocolate salgado normalmente. Então, o chocolate é doce. Então, alguma coisa lá dentro vai ter adicionado para dar esse sabor doce. Se é zero açúcar, vai ter outra coisa lá dentro substituindo o açúcar. Então, você vai na lista de ingredientes e vai ver o que está substituindo o açúcar normal. E se você está buscando emagrecimento, se você tem diabetes, por exemplo, seria interessante que tivesse ali para substituir o açúcar algum adoçante natural. Então, eritritol, xilitol, o próprio stevia. Só que o que acontece? Esses adoçantes, eles acabam sendo um pouco mais caros para a indústria. Então, muitas vezes não são esses adoçantes naturais que vão estar ali na composição. É mais comum a gente achar aqueles adoçantes artificiais, então aspartame, ciclamato, sacarina. Geralmente está escrito assim, edulcorantes artificiais. E aí a gente tem muito estudo falando sobre isso, que também acaba prejudicando várias questões no nosso organismo, né? Esses adoçantes artificiais. Tem processo de desbiose envolvido, então alteração lá na nossa flora intestinal. Então seria realmente o ideal, nesse caso, se você está buscando um alimento zero açúcar, consumir com esses adoçantes naturais no lugar. E aí, se for, por exemplo, um açúcar demerara, um açúcar de coco, o próprio açúcar mascavo, na verdade é açúcar também. Vai ser açúcar igual, só que não é tão processado. Só isso. Isso você tem que ter em mente. Continua sendo açúcar. Mas na indústria acaba tendo muita pegadinha também. Então, às vezes, diz que é zero açúcar. Você vai ver na lista de ingredientes. Você não vai ver nada escrito açúcar lá. E nem adoçante, nem edulcorante, né? Que é o mesmo nome. Mas então, como assim? Você come e tem sabor doce? É porque alguma outra coisa lá está fazendo o papel do açúcar.
Então, a gente vê muito xarope de milho, a maltodextrina, conforme eu falei, dextrose, a própria frutose também é muito comum a gente achar. Então, tem um monte de substâncias que acabam estando ali para dar esse sabor doce, que na verdade são açúcar escondido, açúcar em outra forma, com outra roupa, digamos assim. Então, na verdade, o produto que se diz zero açúcar não é assim, digamos que zero açúcar. Ele só não vai ter aquele açúcar branco mesmo, extraído da cana de açúcar lá, mas vai ter outro produto que substitui igual. Vai fazer o mesmo efeito no sangue, vai elevar a glicemia sanguínea, vai aumentar a insulina, vai ser um alimento de alto índice glicêmico, que não é interessante para quem está buscando emagrecer. Por isso que é interessante a gente conhecer isso, a gente entender isso. E a lista é enorme, tá? De substâncias que são usadas para substituir o açúcar ali, que na verdade são iguais ao açúcar, tá? Se você digitar lá na internet, você pode fazer uma pesquisa ali bem rápida e vai achar lá uma lista bem grande, colocando assim, açúcar escondido nos alimentos. Tem muito também o açúcar invertido, o amido modificado, é bem comum de achar também. Mas, gente, não vamos se enganar, né? Açúcar é açúcar. Então, tenha conhecimento disso quando for fazer as suas escolhas. E pensando no que realmente não é legal a gente incluir. O que realmente é melhor deixar na prateleira, é melhor deixar realmente para uma exceção muito grande, né? Só se você realmente gosta muito, tem muita necessidade, mais pela questão do prazer mesmo. Então, o que é legal a gente evitar ao máximo? São os corantes artificiais. Então, se tem corante lá na lista de ingredientes, às vezes ele é corante natural, tá? Então, é melhor. Se for corante artificial, já não é muito bom, tá? Evitar ao máximo o corante artificial. O corante caramelo, que está aí muito nos refrigerantes, mas em outros produtos também, é potencialmente cancerígeno. A gordura trans é outra questão bem complicada. É o pior tipo de gordura que a gente pode ter num alimento, que é a gordura hidrogenada, que é aquela que a gente encontra na margarina, que por muitos anos se pensou que seria uma melhor opção, tá? Mas na verdade não é. Então, nosso corpo não consegue reconhecer essa gordura, não consegue digerir direito essa gordura, tá? Ela é uma gordura que realmente tem muito mais chance de ficar lá nas suas artérias depositada, que vai gerar muito mais problema cardíaco realmente e outras doenças. Então, essa gordura realmente é para você evitar ao máximo. Para ter ideia, 30 países aí, talvez mais agora, já baniram completamente a gordura trans dos alimentos industrializados. E aqui no Brasil a gente está tendo uma resolução que é para diminuição gradativa da gordura trans nos produtos, até o completo banimento que é para acontecer em 2023. Mas até lá, vamos olhando o rótulo, olhar lá a gordura trans, se tem ou não. Muitas vezes está escrito gordura vegetal hidrogenada lá nos ingredientes. Então você já sabe que vai ter alguma coisa de gordura trans lá dentro. Se tiver gordura vegetal hidrogenada, gordura trans ou margarina, repense muito. Repense realmente se vale a pena você estar consumindo. Outra coisa que é interessante evitar é o glutamato monossódico. Tem muito estudo associando ele a várias doenças, né? Alterações de memória, alterações no metabolismo, e é bem comum a gente achar em shoyu, pessoal que gosta bastante de sushi. Então, dá uma olhadinha ali nos ingredientes do shoyu também, procurar aquele que não tem o glutamato. E a gente acha muito também nessas sopas prontas, temperos, né? Principalmente temperinhos assim, para dar sabor mesmo, né? Para colocar caldo de carne, caldo de galinha, essas coisas aí acabam tendo bastante glutamato. Outra coisa que é interessante evitar ao máximo são os conservantes nitratos, nitritos, que geralmente se usa em produtos muito defumados. Então, salsicha, linguiça, salame, mortadela, porque são produtos de origem animal e eles têm uma conservação grande, né? Um período de conservação grande, de durabilidade. Então, por isso, eles vão precisar de conservantes realmente potentes, digamos assim. E realmente esses conservantes não são muito interessantes para o nosso consumo assim muito frequente. Isso está bem relacionado já a alguns tipos de câncer, principalmente parte do estômago ali. Então, é bem comum a gente ver em pessoas que estão fazendo dieta low carb, né, dieta de baixo carboidrato, então acaba enchendo a alimentação de linguiça, de salsicha, de salame, que vão ter esse monte de conservantes. Então, não é assim o melhor negócio. A ideia não é essa.
Então, às vezes você vai buscar emagrecimento, você vai até emagrecer, mas não está consumindo alimentos de qualidade, não está consumindo alimentos saudáveis para você. Então, sempre avaliar isso. E essas opções de defumados, geralmente tem também muito hoje, está crescendo muito isso, dos produtos artesanais. Então, se você consegue, se você tem acesso, conhece alguém que faça, aí sim, dá para preferir, né, nessa versão artesanal, que seria muito melhor. Então é isso, gente, focar em boas escolhas, em alimentos o mais naturais possíveis. A gente não precisa ser radical, a gente não precisa ser obcecado, a gente não vai viver num mundo que é totalmente livre de aditivos químicos, não tem como a gente viver numa bolha, mas é importante a gente ter essa consciência, a gente conseguir já escolher o que é melhor pra gente, ter noção. A gente sabe, na verdade, que o melhor, o mais saudável, não tem nem rótulo, que são os alimentos naturais. O mais simples é o melhor para a saúde e o mais barato. Então, buscar sempre essa alimentação mais limpa possível, dentro das suas possibilidades, dentro do que você pode fazer, dentro da forma como você pode se organizar. Os processados vão entrar mais como um complemento ali, com uma frequência um pouco maior, e os ultraprocessados deixar realmente para exceções. Então, sempre que possível, descascar mais, desembalar menos. Então, espero ter ajudado você a entender um pouco mais, um pouquinho mais sobre esse mundo todo dos industrializados, que realmente é muita coisa. E acredito que depois desse vídeo você consiga fazer escolhas um pouco melhores, mais saudáveis, que você realmente entenda que a base da sua alimentação deve ser os alimentos naturais, alimentos in natura ou minimamente processados. Então a base vai ser frutas, verduras, ovos, carnes, peixes, arroz, feijão, as raízes. Os processados é legal você sempre estar olhando o rótulo, você fazer uma análise ali de custo-benefício, então avaliar o que tem ali, se realmente vale a pena. Dentro das opções que tem no mercado, qual que é a opção melhor, que vai ter menos aditivo químico lá dentro. E os ultraprocessados, se você for consumir, tenha consciência que vai fazer isso pela questão do sabor mesmo. Você não vai estar se nutrindo, vai ter substâncias ali dentro que não são interessantes para o seu corpo, mas faça isso com essa consciência, realmente como uma exceção. Se isso acabar virando um hábito, todos os dias, toda a sua alimentação ser de ultraprocessados, realmente vai ficar complicado para a sua saúde. Emagrecimento também, né? Que como a gente já comentou, esses alimentos acabam ficando muito fáceis de a gente consumir uma quantidade muito grande. E aí acaba vindo o ganho de peso junto no pacote. Então agora você pode fazer escolhas mais saudáveis, mais conscientes. Não vai se enganar, não vai gastar dinheiro à toa com coisas que você acha que às vezes são um bom negócio e não são. E se você gostou desse vídeo, curte aqui, manda para alguém que precisa saber disso também, deixe seu comentário e continue me seguindo aqui para mais informações como essa.